Convido vocês a abrirem a palavra de Deus em João capítulo 12. João capítulo 12. E nós faremos a leitura dos primeiros 11 versículos. João 12, do verso 1 ao verso 11. Eu vou convidar a Edson para fazer a leitura. Leia aqui, por favor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali o jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: "Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres?" Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punha nela. Então Jesus respondeu: "Deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês." Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa dele muitos judeus estavam abandonando seus líderes e crendo em Jesus. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Coisa linda, né? Nossas crianças, vossas crianças, lendo a palavra de Deus. Meus irmãos, nessa passagem, que há muitas lições para nós e todos nós conhecemos muito bem, nós vemos uma das coisas que é a questão do dinheiro envolvido mais uma vez, e esse perfume que valia, hoje em dia seria quase 17 mil reais. Então, um perfume caríssimo, né? O dinheiro de um ano todo de trabalho, 300 denários ou 300 diárias, é um salário mínimo vezes 12, tá? Então hoje, se você pegar o salário mínimo, dá R$1.412, se não tem enganado, multiplicar por 12, tá? Dá quase 17 mil reais. Por isso o espanto, alguém pegar um perfume caríssimo, derramar nos pés de Jesus, e ela que tem uns cabelos muito longos, né, Maria, enxugou com seus cabelos. E Jesus gostou daquilo. Jesus gosta quando nós usamos o dinheiro para Ele, para adorá-lo. E ela teve o privilégio que nenhum de nós teve, que foi de ver o próprio Jesus encarnado, tocar nele, beijar seus pés. Então a gente não pode fazer isso, porque Jesus não está mais no nosso meio, fisicamente, né? Ele está com o corpo glorificado. Que inveja, né? Que inveja. Pois bem, tendo essa leitura como pano de fundo, vamos seguir. Como exercer minhas vocações para a glória de Deus. As vocações devem ser exercidas em oração. Mateus 9,38 diz: "Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita." A ideia é que nós devemos pedir a Deus que mande trabalhadores com urgência, tá? Não está traduzido com toda a força da língua
o parâmetro bíblico que o Senhor Jesus determinou é que 1 hora de oração é pouco tempo. 1 hora de oração por dia. Ele disse isso no jardim de Getsemane. Ele disse aos apóstolos: vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora? Então, para Jesus, 1 hora de oração por dia é pouco. Então, nós sabemos que é necessário tirar um tempo do nosso dia, reservar para a oração especificamente. Nós sabemos que devemos orar sem cessar, e significa orar ao longo de todo o dia e ao longo de toda a nossa vida. Então, enquanto a gente dirige um carro, a gente vai trabalhar, a gente está lavando louça, enquanto a gente executa outras tarefas, a gente pode fazer orações. Neemias registra no seu livro várias orações que ele fez com poucos segundos, que dão 1 ou 2 versículos. Então ele fazia orações curtas ao longo do dia e ao longo que as dificuldades apareciam, de modo que aquelas orações davam 30, 40 segundos. Ok, é bênção. Tudo isso deve ser praticado. Orações ao longo do dia. Spurgeon tem o hábito de orar o dia inteiro assim. A igreja de Spurgeon, irmãos, daqui a pouco eu vou falar mal dele, mas por enquanto eu falar bem, ele desenvolveu mais de 60 ministérios, a igreja dele tinha. Spurgeon conviveu com a depressão por mais de 35 anos. E na época dele não havia os tratamentos que existem hoje, nem o conhecimento médico, nem remédios para a depressão como há hoje, tá? Então ele era alguém de uma mente inquieta, não foi curado, mas era muito usado por Deus. Ele lia um livro por dia, tá? Era alguém tipo Carson também, que eu mencionei ontem, e ele não cursou seminário. Quando ele foi cursar seminário, não deu certo. Spurgeon era um autodidata, ele estudou em casa, primeiro com a biblioteca do avô, quando era criança, né? Depois foi seguindo. Mas ele, quando morreu, tinha publicado 135 livros. Hoje em dia há mais livros de Spurgeon. Por quê? Os irmãos pegam os sermões que ele publicou, que ele pregou, e transformam, pegam 5, 10 sermões e faz uma série, faz um livro, sermões parecidos com temas afins, juntam, compilam e publicam como um livro. Eu não vejo nenhum problema nisso, pelo contrário, eu acho uma bênção. E quem vende é abençoado, quem lê também é abençoado. Então, se você procurar hoje quantos livros Spurgeon tem, quando ele morreu tinha 135, mas hoje tem muito mais, por essa razão, tá? Os adventistas do sétimo dia fazem o mesmo com os escritos de Ellen White. Aí eu já não recomendo, mas é só um exemplo também, tá? Então, a oração, mas Spurgeon disse que quando lhe perguntaram quanto tempo ele orava por dia, ele disse: olha, geralmente eu não oro mais que 10 minutos, mas eu não passo mais de 20 minutos sem orar. Ele orava o tempo inteiro, mesmo com uma vida muito corrida. A igreja de Spurgeon teve mais de 10 mil membros. Ele entrevistou todos eles, ele aconselhou todos eles, tá? E ele pregava quase todos os dias. Então, como é que ele conseguia dar conta de 60 ministérios? Eram ministérios imensos, creches, orfanatos, para meninos e para meninas. Como é que ele conseguia pregar tantas vezes? A coletânea dos sermões de Spurgeon, hoje em dia, tem 63 volumes, um pouco mais de 3.000 sermões. Quando ele pregava, havia 2 taquígrafos que ficavam taquigrafando seus sermões. Ele pregava no domingo pela manhã, na segunda-feira pela manhã o seu sermão já saía impresso em Londres, onde ele era pastor, e também em alguns jornais dos Estados Unidos, o sermão inteiro, né? Com a tecnologia, basicamente com essa mesmo tipo de tecnologia que a internet é hoje, por cabo submarino, né? A maioria quase toda a internet é por cabo submarino, não é por satélite. Agora que está tendo mais satélites com Elon Musk e por aí vai. Então veja isso no século XIX, mas era um homem de profunda oração. Então Deus responde às orações, principalmente as orações perseverantes. Há determinadas bênçãos que só chegam para aqueles que perseveram. Em Lucas capítulo 18, o Senhor contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer.
que é aquela parábola da viúva que importuna um juiz corrupto, um juiz iníquo. E é interessante essa parábola por várias razões. Uma delas é porque as parábolas nunca dizem qual o propósito. Essa é uma exceção. Logo no primeiro versículo, o texto bíblico diz: Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então esse é o propósito da parábola, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quando Elias orou para que chovesse, ele orou a primeira vez e nada, céu de brigadeiro. Ele mandou seu assistente olhar o céu cada vez que ele orava. Ele orou a segunda vez, nada, até a sexta vez, nada. Depois que uma nuvenzinha bem pequenininha, o texto bíblico diz, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, pronto, Deus respondeu. Se ele tivesse parado de orar na sexta vez, não teria chovido. Da mesma forma que Naamã, se tivesse mergulhado apenas 6 vezes no Jordão, não teria ficado curado, e assim por diante. Então Deus, em sua soberania, tem seus mistérios, e Ele conta, Ele espera, Ele não precisa, tá? Ele que precisa é a gente, mas Ele espera que nós oremos e trabalhemos perseverantemente naquilo que nós precisamos e queremos. Quando alguém quer algo de verdade, a pessoa vai atrás, busca. Então tem coisas que nós podemos fazer, e tem coisas que só Deus pode fazer. Mas mesmo naquelas coisas que só Deus pode fazer, nós podemos orar. É nosso dever orar. Tá bom? Um exemplo de oração perseverante, Arthur Wins é o nome do irmão, tá? É um nome estrangeiro, então por isso é bem estranho. Arthur Wins, por muitos anos, missionário na Itália Central, e Jim Elliot, mártir bem conhecido entre os índios Auca, foi missionário também, tá? Formaram um grupo de estudantes do Wheaton College para orarem por missões. College nos Estados Unidos é igual aos nossos institutos federais, o IFPB, IFPE, né? Antiga Escola Técnica. Havia mais de 1.500 alunos no campus em 1947. Não dá para enxergar, mas vocês vão ter acesso aí aos slides. Pode passar no grupo aí dos irmãos, à vontade, tá? E vocês podem usar esses slides sem citar a fonte, eu não me importo com isso, tá? Eles oraram com muita fé. Arthur orou pedindo a Deus, aluno por aluno, seguindo o rol de matriculados. Então ele tem uma lista, o nome de todos os alunos matriculados lá. E ele orava nome a nome, na ordem alfabética. Senhor, manda fulano para missões, manda ciclano, 1.500 alunos. Hoje, quando o Chet publicou esse livro sobre oração, o título é Oração e o Preparo de Líderes Cristãos. Hoje, o diário de orações do Wins, já todo consumido pelo tempo, conservado desde os dias da universidade, inclui 535 missionários espalhados por todo o mundo, a partir de quando Arthur orou com regularidade, nome por nome. Somente o esforço de oração daqueles anos, feito com muita dedicação, pode explicar o número de obreiros que estão hoje por todo o mundo e que vieram do Wheaton College nesse importante período. Quer realmente plantar igrejas? Ore por isso. Quer realmente a salvação dos seus parentes? Ore por isso. Quer realmente ficar curado de alguma enfermidade? Ore por isso. Quer realmente prosperar financeiramente? Ore por isso. Deus vai mover tudo o que Ele puder, tudo que for da parte dele, e vocês deverão fazer a parte que cabe a vocês. Senhor, não sei por onde começar. Comece pela oração. Deus vai lhe mostrar o que deve ser feito. Muitas vezes o que deve ser feito é apenas continuar orando. Se for isso, Deus vai mostrar também. As vocações também devem ser exercidas com humildade. O professor Ellis, é melhor assim do que o nome dele, que é mais complicado ainda, do Seminário Sudeste de Fort Worth, no Texas, depois de um estudo minucioso das funções dos obreiros no Novo Testamento, fez o seguinte comentário:
Quando as designações atribuídas aos companheiros de Paulo são verificadas, fica clara a ausência de certos termos, não somente daqueles que mais tarde se tornaram tradicionais para os líderes da igreja, mas também os termos que identificam os 12 carismas espirituais especificados por Paulo. Em suas cartas, nenhum dos seus companheiros é chamado de profeta, professor ou pastor, muito menos ancião ou bispo. As designações mais usadas são, em ordem de frequência decrescente, cooperador, irmão, servo e apóstolo. Paulo tinha numa autoestima seus cooperadores, mas não havia toda essa bajulação pastoral que há hoje em muitas igrejas. Eu conheci um pastor lá em Recife, foi muito engraçado, até hoje eu dou risada. Eu e meu amigo Vicente, lá que é um professor também, presbítero. Nós estávamos numa livraria famosa lá em Recife, estávamos num evento e tínhamos ido ouvir o pastor José Gonçalves, não é o Josué Gonçalves, é José, pastor da Assembleia de Deus, muito fera, um grande teólogo. E nesse dia, Vicente, que é de Recife, me apresentou muitos irmãos. Então Vicente é um cara muito caloroso, muito fervoroso, muito animado. E aí ele disse: aqui é o professor Bruno, ele dá aula conosco, tal, aqui é o pastor fulano e tal. E tem nomes que a gente não decora, são nomes estranhos, né? E aí ele disse: aqui é o pastor fulano, e ele é isso na igreja dele. Eu não decorei. Aí eu meti a mão nele: pastor, prazer. O senhor é quem mesmo? Rapaz, o cara ficou invocado. O certo, ele deve ser alguém famoso em Recife, né? E pensou que eu deveria ter a obrigação de saber quem ele era. Baixou a cabeça assim, respirou fundo mesmo, só estava ele. O Vicente falou e saiu. Levantou a cabeça. Quantos de vocês, todo mundo aqui já assistiu Alta Compadecida, né? E aí eu lembrei, né? Ele disse: eu sou o que eu consegui, eu não decorei o cargo dele lá na igreja dele. Aí eu disse que ele é o presidente da Irmandade das Almas. Rapaz, ele ficou muito bravo, viu? Arrogância, né? O presidente da Irmandade das Almas lá, que nem a mulher, o marido da, o padeiro, né? Meus irmãos, quando a gente passa no cemitério, e eu estive num velório essa semana passada, na segunda-feira, de uma criança de 11 anos de idade. Aos 2 anos de idade, essa criança, eu não a conhecia, tá? Com 2 anos, né? Eu conheci ele esse ano. Ele ficou acamado aos 2 anos de idade. É o terceiro filho de um casal muito abençoado. E ele passou 9 anos acamado. Os médicos lhe deram meses de vida, ele passou 9 anos. E eu fui lá tentar confortar a família, ajudar, né? E vi lá Tiago no caixão. E os pais consolados, né? Uma criança, não esperavam que a criança levantasse, fosse correr, né? Sabiam do diagnóstico, não tinham UTI em casa, enfim. Meus irmãos, e aí somente o pai e o irmão mais novo falou, né? O filho mais novo, que no caso é o irmão do meio. E o irmão falou assim: quando o Tiago, ele passou 10 dias internado, no 10º dia ele morreu, pneumonia. O irmão dele falou: quando o Tiaguinho foi para o hospital, sexta-feira, o Espírito Santo me revelou que ele não voltaria. E eu fiquei muito triste. O garoto falou: esse garoto tem uns 16 anos, mais ou menos. Mas eu não falei nada para ninguém, para meu pai nem para minha mãe. Eu dei força a eles. E agora eu estou dando força aqui e tal. Caramba. E eu fiquei calado, né? Fiquei calado, ninguém mais falou nada. Então, meus irmãos, o cemitério é o lugar onde toda a nossa vaidade vai ter fim. Todo o nosso orgulho, toda a nossa arrogância, babulagem, tudo isso vai se acabar no cemitério. Todos nós vamos ser cumpridos por tapuros. Em menos de 24 horas que a gente morrer, nosso corpo vai estar cheirando mal. Se não colocarem os produtos que colocam nas funerárias, o velório, o funeral
ser isso que vai acontecer conosco. Alguém tem dúvida disso? E eu vou dizer para vocês, passa rápido. Passa rápido. Ontem eu tinha 17 anos e não cansava. Virava a noite, ia dormir nos retiros 3 da manhã, 5 da manhã eu estava acordado. Essa noite eu fui dormir, demorei um pouco para dormir, fui dormir 1 hora, 6 horas eu estava acordado, mas não é a mesma coisa não. Então nós devemos saber quem nós somos diante de Deus e quem nós somos. Nós somos miseráveis pecadores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: olha, o bem que eu sei que devo fazer e que eu quero fazer não é o que eu consigo fazer sempre. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta: se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos de Deus um mentiroso. É isso que nós somos. Nós somos completamente dependentes da graça de Deus em absolutamente tudo. Então as vocações devem ser exercidas com humildade. Todos devemos lembrar que Deus nos escolheu para cumprirmos tarefas diferentes. Isso mostra a multiforme graça e a multiforme bondade de Deus no mundo. Também que nenhum crente é melhor que o outro, tá? Não deve haver nem inveja ministerial, nem arrogância ministerial. Deus lhe deu ou vai lhe dar exatamente o que Ele tem para a sua vida. Não precisa ter inveja de ninguém. Não falta lugar para trabalhar, como eu mostrei ontem à tarde. Não falta o que fazer, tá? O que faltam são obreiros, como a gente leu agora há pouco em Mateus 9:38. Então não tenha inveja de ninguém e não ache que o seu ministério é mais importante do que o de ninguém. Não pense que o ministério dos pastores é mais importante que o de vocês. Não. Lutero dizia que Deus usa máscaras, no bom sentido. Quando o agricultor está tirando o leite da vaca, é Deus cuidando para que aquele leite chegue na nossa mesa. Quando o agricultor está plantando trigo, é Deus cuidando para que aquele trigo se transforme em pão e chegue na nossa mesa. E assim em todas as outras vocações. Um exemplo a não ser seguido é o de Spurgeon. Spurgeon foi um tremendo servo de Deus, mas como qualquer um de nós, era pecador. Essas citações que eu estou tirando aqui de Spurgeon foi de um livro que ele mesmo escreveu, tá? O título do livro é um livreto, O Chamado para o Ministério. Ele está falando sobre receber alunos no seminário que ele fundou para serem pastores. Ele diz: aquele tórax estreito, seja alguém que nem eu, né, que não tem os ombros largos, não indica um homem formado para falar em público. Vocês podem achar ridículo, mas ainda estou bem certo de que quando um homem tem peito encolhido, sem a distância entre os ombros, o sapientíssimo, ou seja, Deus, né, não teve a intenção de que ele pregasse habitualmente. Se fosse este o seu propósito, teria dado em alguma medida amplitude de peito suficiente para produzir razoável porção de energia pulmonar. Quando o Senhor planeja que uma criatura corra, dá-lhe pernas velozes, e se planeja que outra pessoa pregue, dá-lhe pulmões adequados. O irmão que tem de fazer uma pausa no meio de uma frase e acionar uma bomba de ar, deve perguntar a si mesmo se não há alguma outra ocupação para a qual esteja mais bem adaptado. O homem que mal chega ao fim de uma frase sem se afligir, dificilmente pode ser chamado para cumprir a ordem: clama e não te cales. Talvez haja exceções, mas a regra geral não tem valor. Irmãos com deformação na boca e com articulação defeituosa geralmente não são chamados para pregar o Evangelho. O homem se aplica a irmãos, o mesmo se aplica a irmãos destituídos de palato ou com palato imperfeito, com a língua presa ou dificuldade na fala. Olha que comentário infeliz que Spurgeon fez. Lembraram-se de quem? Eu lembrei de Moisés. Senhor, eu tenho uma língua pesada,
Moisés, deixa de conversar besteira. Vai. Moisés não era gago, irmãos. Língua pesada significava o seguinte: ele estava 40 anos sem falar a sua língua. Passe 40 anos sem falar português e tente falar depois de ver se você consegue. E aí ele teve a ajuda de Arão. Jeremias, que era jovem, disse: Senhor, eu não vou, eu só sou um menino. Deus falou a mesma coisa para ele. Jeremias, sim, para Moisés eu disse: Moisés, quem foi que fez a boca? Para Jeremias o Senhor disse: Jeremias, deixa eu te dizer que eu sou um menino, porque onde eu mandar você irá, e o que eu mandar você dizer, você vai dizer. Foi ou não foi? Disse ou não disse? Esta análise de Spurgeon é uma análise carnal, não tem como parâmetro a palavra de Deus. Timóteo, por causa das tuas constantes enfermidades, não tome só água, bote um pouquinho de vinho na água, por causa das suas constantes dores no estômago. Nós jamais enviaremos Timóteo, jovem, tímido e inexperiente, para a igreja de Éfeso, a qual Paulo relatou: enfrentei feras em Éfeso. Paulo, que era casca grossa, disse isso. Mas Deus enviou Timóteo para lá. Deus não vê como o homem vê. Até profeta se engana diante disso. O profeta Samuel: eita, é esse o ungido do Senhor, é esse Jessé, é esse. Achei o rei, o novo rei. Não é nenhum desses. Bom, coloque o seu celular no silencioso, por gentileza. E aí Samuel disse: acabaram-se os jovens? Não, tem um lá, tem um caçula, manda chamar. Nós devemos exercer nossas vocações com humildade. Spurgeon segue errando. Ele diz: recebeu-se há pouco tempo o pedido de admissão de um jovem que tinha uma espécie de movimento giratório em seu maxilar, movimento do tipo mais penoso para quem o vê. Seu pastor recomendou como um jovem muito santo que for instrumento para levar alguns a Cristo. Expressou a esperança de que eu o receberia, mas não pude ver a conveniência disso. Eu não poderia olhar para ele sem rir, olha só, mangando do irmão, enquanto ele pregasse, ainda que tivesse por prêmio todo ouro de taça. Ou seja, mesmo que pagasse, ele não conseguia parar de rir. E com toda a probabilidade, dentre 10 dos seus ouvintes, 9 seriam mais sensíveis do que eu. Um homem com língua grande, que enchia toda a cavidade bucal e causava confusão. Outro sem dentes, outro que gaguejava. Eu tive um professor que é gago, é um dos maiores teólogos pentecostais hoje no Brasil, Dr. Eduardo Leandro. Ele está pastoreando em Rio Tinto. Outro que não conseguia pronunciar o alfabeto. A todos, pesarosamente, tive que rejeitar, baseando-me no fato de que Deus não lhes dera aqueles meios físicos que, nos termos do livro de oração da igreja anglicana, são geralmente necessários. Ele tomou como parâmetro não a escritura sagrada, mas o livro de oração comum, e mangava dos irmãos. Por que Spurgeon fez isso? Ele levava em consideração a sua época. Na época do Spurgeon não havia microfones, então ele já conseguiu pregar para mais de 23 mil pessoas sem microfone. Não dá para mim. Mas quem disse que todo mundo tinha que ser como Spurgeon? Quem disse que ele era o parâmetro para alguém pregar ou para pastorear? Então nós devemos ter o devido cuidado, irmãos, para não fazer da nossa própria experiência o parâmetro, uma doutrina, o padrão, mas da Bíblia, tá? As vocações também devem ser exercidas com preparação, oração, humildade, preparação. Você está preparado para o que Deus deseja realizar?
por meio de sua vida. A Hebe leu há pouco, o texto que fala dos atletas. Todos correm no estádio, mas um só vence. E é assim mesmo, quando uma empresa vai à falência porque a concorrente é melhor, não há nenhum problema nisso para a sociedade. Pelo contrário, há uma vantagem muito grande, porque a empresa incompetente abriu falência porque uma competente está oferecendo um produto ou serviço melhor, e todos nós saímos ganhando. E talvez aqueles empregados competentes venham trabalhar na empresa boa, ou se especializem e retomem o trabalho posteriormente. É assim que funciona. Por isso, não tem problema nenhum. O irmão ontem falou que conserta celular. Não tem problema de outro irmão abrir uma loja e fazer isso também. E aí, você vai ter mais de uma opção para consertar seu celular quando quebrar. É bom o livre mercado. Não é bom quando o governo regulamenta as coisas. É bom quando o governo sai do cangote do trabalhador e ele pode abrir a empresa que quiser. E aí você escolhe: vou fazer a minha feira no supermercado X e não no Y, porque lá é melhor. Vou comprar meus remédios, meus medicamentos na farmácia lá, que me dá mais desconto. Ou essa aqui do meu lado de casa, que fica aberta até meia-noite, enquanto a outra fecha de 6 da tarde. Então é assim que funciona. Todos correm no estádio, mas só um vence. Nos preparamos para servir aos homens nas mais diversas profissões. Por que não deveríamos nos preparar para servir ao Deus Todo-Poderoso? O que Deus achou? Atletas se preparam para isso. O que Deus acha disso? O que Ele diz em Sua palavra? Olha o que Ele diz: faça a minha obra de qualquer jeito. O que vale é a motivação. Opa, não é isso não. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Opa, eu fiz o que tinha para fazer. Que maneja bem, ou interpreta bem a palavra da verdade. É assim, é isso que Deus espera. Excelência, maestria, dedicação. Provérbios diz que aquele que trabalha bem servirá ao rei. É isso que deve acontecer. Os melhores devem ser postos nos mais altos cargos. É impressionante como hoje em dia nós temos pessoas altamente incompetentes em cargos de liderança. Isso é em todo canto. Isso é nas igrejas, nas empresas. Isso é terrível. Já tive chefe incompetente. Eu repito, eu disse ontem: ter um colega de trabalho incompetente é terrível. Agora, ter um chefe incompetente é incomparável. Nossa, cara, mas como é que esse asno chegou aí? Então, os melhores devem ocupar os principais cargos. É isso que a gente espera. Todo mundo deve ter ficado chateado quando o Brasil empatou com o Panamá, não é isso? Aliás, com a Costa Rica. Menos o meu pastor, que é Costa Riquenho, né? Como resolver aquilo? Fazendo pressão. Tem que levar os melhores. Tem que fazer gol. Eles resolveram contra o Paraguai. Aí teve uma ainda que perdeu um pênalti. Muito bem batido, por sinal. Aí Neymar disse: eu o segundo, né? Vocês viram? Eu vou bater. Queremos os melhores. Não deve ser diferente na obra de Deus. Os melhores devem ocupar os lugares mais difíceis, devem fazer o que é mais difícil, o que dá mais responsabilidade, porque os melhores são aqueles que se prepararam melhor para isso. É assim que deve funcionar, não os incompetentes. Os incompetentes geralmente são invejosos, criticam, então a gente percebe logo que é por inveja. Os incompetentes devem parar de ter inveja e se tornar competentes naquilo que fazem. E aí vão poder concorrer no bom sentido da palavra. As vocações devem ser exercidas com preparação. Olha só, na primeira carta a Timóteo, eu gosto muito dessa passagem. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aqui não é leitura privada não, tá? É leitura pública da Escritura, como havia na sinagoga. Primeiro, o dirigente da sinagoga chamava alguém para fazer a leitura, ele escolhia a leitura. A gente vê isso em Lucas capítulo 4.
Ele foi fazer a leitura que o dirigente havia determinado, que é o trecho de Isaías. A exortação é basicamente o que os assembleanos chamam de saudação. É uma pequena pregação, e a gente vê isso em Atos capítulo 13 para frente. Todas as viagens missionárias de Paulo, ele procurou uma sinagoga. Quando havia uma sinagoga, ele ia lá, ele sabia como era a liturgia na sinagoga. Então, como rabino que ele havia sido, fariseu, ele sabia que daqui a pouco o dirigente da sinagoga ia dizer: há entre vós ou há entre nós alguém que dê uma exortação, e aí qualquer homem presente podia dar uma saudação. Paulo ia lá e pregava o evangelho. É isso. E é um ensino. Então, até a chegada de Paulo, Timóteo tinha que fazer isso. Ele está dizendo como Timóteo devia fazer o culto. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti. Os dons são desenvolvidos quando são exercitados. Que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Alguém me perguntou ontem, o rapaz ali, como é que eu encontrei meus dons? Eu lembrei depois na pousada. Eu comecei dando aula a um irmão, um amigo meu. Eu tenho um livro de discipulado, a gente estudava ensino médio juntos, e aí o nome dele é Paulo. Ele é crente até hoje, graças a Deus, firme no Senhor. Eu disse: Paulo, se você quiser eu posso ter discipulado. E aí nos domingos à tarde, que era o único horário que eu tinha, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, eu ia para a casa de Paulo e dava aula a ele, 1 hora de aula. Depois Paulo chamou outro irmão, dava aula para ele também. Depois outro amigo meu quis aula, só deu certo uma aula, ele não tinha onde dar aula. Depois disso eu comecei a dar aula na igreja, de vez em quando. Depois me tornei professor na igreja. Depois fui indicado para o seminário. Apresentei um seminário, e um colega meu estava montando um seminário numa igreja. E antes da minha formatura no seminário, eu comecei a dar aula em outro seminário, em 2008. E de lá para cá só aumentou o número de oportunidades. Mas eu não parei ali. Eu procurei seguir isso aqui. E acredito que quem tem me acompanhado tem visto o meu progresso. Nós, como o Portela diz, não nascemos prontos, nós vamos ficando prontos. Quando a gente estiver bem prontinho, a gente morre. É assim. Mas o que nasce pronto é eletrodoméstico. A gente compra uma geladeira, a gente quer que aquela geladeira esteja boa, esteja com gás, funcione, e ela vai se deteriorando com o tempo. Depois a gente troca o gás, faz um remédio, faz outro, até o ponto de trocar a geladeira. Mas o que nasce pronto é eletrodoméstico. Ser humano vai sendo preparado. Quem aqui é a mesma pessoa de 10 anos atrás? Graças a Deus que não. Então às vezes a gente gostaria de ter o vigor de 10 anos menos, né? Mas eu não me troco pelo Bruno de 10 anos atrás, não. Mas não me troco mesmo. Estou muito melhor do que o Bruno de 10 anos atrás. E você, está melhor também? Vamos lá. É necessário, primeiro, capacitação contínua. Isso pode ocorrer por meio de cursos formais, ou mesmo do autodidatismo, ou de seminários como esse, conferências como essa. Capacitação contínua. Continue estudando, continue se fortalecendo. Hoje todo mundo assiste pregação no YouTube, né? É uma bênção. Eu conheço casais que são aposentados, passam o dia em casa e escutam muita gente, meus sogros mesmo, né? Escutam bastante. Desde que eu apresentei o ensaião para minha sogra, pus os estudos do Rota 66 no pendrive para ela, comprou uma caixinha de som, pus o pendrive lá. Toda noite ela vai dormir ouvindo as pregações do ensaião. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, todos os livros, todos. Só Jeremias que eu não tenho, não achei. E aí, hoje, minha sogra, que foi proibida de estudar quando era jovem, né? Agora é uma
fervorosa estudante da Bíblia. Estudar determinado tempo, ao longo de um semestre ou mesmo um ano, tornará um indivíduo especialista. Essa é a metodologia que eu tenho utilizado, irmãos. O que é que eu faço? Eu estudo algum tema que me interessa e sobre o qual eu quero aprender e escrever durante um semestre, um ano, aí dependendo do tempo, até 2 anos, e às vezes eu venho lendo no banho-maria, digamos assim, e aí quando eu vejo que preciso concluir aquele estudo, eu me dedico um semestre inteiro, lendo os principais livros do assunto. Por exemplo, como eu falei para vocês ontem, eu estou lendo sobre dinheiro, finanças, enfim, é um dos livros que eu quero publicar esse semestre, agora, a partir do próximo, né? Hoje é dia 30. Sobre dinheiro. Então já venho lendo faz algum tempo, agora até tem intensificado isso. Dá para ler tudo? Não dá, mas dá para ler as principais obras de referência. Alguns a gente tem que reler, tá? E depois de um tempo eu faço meu próprio estudo. Antigamente eu só fazia o estudo, agora eu publico os livros também. Então eu saio ganhando do começo ao fim, em todos os sentidos. E aí depois de 1 ano, 2, eu me dou por satisfeito. E eu fiz isso em relação a todos os assuntos sobre os quais eu publiquei. Sobre vocação, eu fiz isso um tempo. Sobre pregação, eu fiz isso um tempo. Teologia sistemática, eu fiz isso 20 anos. E levei 3 anos escrevendo, né? Então, é uma dica que eu daria para vocês, que eu dou para vocês. Qual assunto você quer aprender? Qual assunto você quer se especializar? Não apenas assuntos bíblicos, qualquer assunto. Dedique 6 meses da sua vida, 1 ano. Não precisa pagar uma pós-graduação. Se puder fazer, ótimo. Mas a vantagem de não fazer, há uma vantagem em fazer e uma vantagem em não fazer. A vantagem em fazer é que você vai ser certificado. A desvantagem é que todo mês você tem que fazer atividades e pagar uma mensalidade. A vantagem em praticar o autodidatismo é que você, no mês que tiver dinheiro, compra livro e lê. No mês que não tiver, não está devendo a ninguém. Então eu faço isso. Vou comprando, leio 10, 15 livros, 20 livros sobre um assunto. Para mim, está ótimo. Alguém que lê 20 livros sobre um assunto, com certeza é mais especialista do que muitos professores do assunto. Aí eu leio, vou vendo alguns podcasts, algumas entrevistas sobre o assunto. Isso aqui é bacana, isso aqui não vou seguir a linha. E nisso aí eu vou fazendo a minha própria ideia. Isso aqui do autor A é bom, do autor X, isso aqui é melhor, do autor Y. Leia coisas que lhe confrontem. Você não sabe por onde começar? Se você ler 10 páginas por dia, de segunda a sexta-feira, ao final do ano você terá lido 3.000 páginas. Só isso. 10 por dia, de segunda a sexta-feira. Eu não tenho tempo para isso. Aí você não quer aprender, irmão. Tempo é uma questão de prioridade. Quanto tempo você gasta no Instagram? Você sabe que dá para regular, né? Quando chegar lá em 1 hora, o Instagram vai te avisar: dá 1 hora que você está aqui já, ao longo do dia. Dá para fazer isso. Quanto tempo você gasta no WhatsApp? Eu trabalho usando o WhatsApp. Não uso só para trabalho, mas trabalho usando o WhatsApp. Então eu uso bastante. Agora, quanto tempo você gasta? Eu acho que tem o dia do descanso, tem o dia de conversar com os amigos, de conversar besteira, dar risada, tem. Mas, e os outros 6 dias? Como é que a gente vai produzir? Então digamos que no próximo 30 de junho, daqui a 1 ano, você tenha lido 3.000 páginas sobre qualquer assunto. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Então não importa quantos livros são, porque tem livro que é pequeno, tem livro que é grande. Eu conto por páginas. Mas 10 páginas, irmãos, é muito pouco. Isso aqui é só uma ideia para você começar, para você alcançar seu objetivo. Estabeleça metas. Ao longo de 1 ano, terei lido 6.000 páginas. É só ler 20 páginas por dia. Você vai gastar o quê? 40 minutos em média? Pode ser 10 de manhã, 10 da noite, não sei.
quando eu trabalhava 8 horas por dia, em pé, um estresse medonho, e estudava à noite, quando eu fiz o ensino médio, eu lia mais a Bíblia do que eu leio hoje. Eu tinha 2 horas para almoçar, almoçava e no restante do tempo eu lia a Bíblia. Eu lia 10 capítulos por dia, todo dia. No final de semana eu lia ainda mais. Eu lia mais que hoje. Então, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando não quer, dá uma desculpa. John Wesley preparou uma espécie de seminário autodidático. Ele precisava de pregadores rapidamente, porque o seu ministério cresceu rápido. Então ele escolheu 50 livros, fez uma seleção e disse: os pregadores que seriam promovidos a pregadores têm que ler esses 50 livros. Se você lê um por semana, dá para ler 50 livros no ano. Vai ficar um pouco corrido, mas digamos que você leia em 2 anos, tá bom. 26 livros por ano não está nada mal. Então ele fez isso, foi a solução que ele achou. E o ministério de John Wesley se perdurou. Ele viveu 88 anos, escreveu mais de 200 livros. Spurgeon pregou pouco mais de 3.000 sermões, tá? Pouco mais de 3.000. Wesley pregou 44.000 sermões. É um pouco de diferença, né? Wesley pregava até 8 vezes no dia. Muitas vezes era o mesmo sermão, de vilarejo em vilarejo. Mas veja quanto ele trabalhou. Tá? Até hoje, o livro mais vendido de Wesley é um livro sobre dicas de saúde e alimentação, que ele recebeu com sua mãe, Susana Wesley. Estudem sobre essa mulher. Que mulher tremenda! Quando John Wesley foi para a faculdade de Oxford, com 17 anos, ele já lia o Novo Testamento em grego. Seu pai era pastor anglicano. Quem lhe ensinou grego? Seu pai? Sua mãe, que era dona de casa e teve 18 filhos. 18. Eu fico para não viver quando eu escuto uma mulher dizer que tem um filho que não tem tempo para tomar banho. Que competência. Deixa ele chorar. Frescura. Nunca ouvi dizer, morreu de chorar. Alguém já ouviu? Ah, Bruno, você está dizendo isso porque você não tem filho. Como é que você sabe que eu estou dizendo que eu tenho filho? Ninguém sabe não. Só eu que sei. Susana teve 18, criou uns 12 ou 13, alguns morreram, mas ela discipulava os filhos, não só na infância. Quando Wesley era pastor, ele não tirava dúvidas com o pai, tirava com a mãe, que nunca foi para a faculdade. Ela era autodidata, no século XVIII, irmãos, no século XVIII. Particularmente, não acho isso muito estudo. 50 livros. 50 livros a gente lê rápido. Em geral, vou dar uma dica para vocês, tá? Eu estava lendo essa semana o livro, e aí eu reli alguns parágrafos. Eu disse: eu vou ler com cuidado, porque provavelmente nunca mais eu vou ler essas linhas aqui. Geralmente a gente lê um livro uma vez só. Então leia com atenção, porque você nunca mais vai ler aquilo de novo, tá? As vocações devem ser exercidas com dedicação. Escuta essa história que o John Stott contou no seu livro Eu Creio na Pregação. Vai falar dos batistas aqui, mas não é de vocês não, tá? É de outros, é lá da Inglaterra. Era uma vez um clérigo anglicano preguiçoso. Há muito abandonaram o trabalho de preparar seus sermões. Bastante inteligente e excelente orador por natureza, sua congregação consistia em pessoas simples. Assim, seus sermões despreparados eram razoavelmente bem aceitos. No entanto, para poder conviver com a própria consciência, fez um voto: sempre pregaria extemporaneamente e confiaria no Espírito Santo. Extemporaneamente é de improviso. Tudo corria bem, até que certo dia, poucos minutos antes de começar o culto matinal, que é o principal culto na Inglaterra, né? De manhã, aqui à noite, né? Quem entrou na sua igreja e se sentou nos bancos? O bispo. Estava desfrutando de um domingo de folga. O pastor ficou constrangido. Durante anos conseguira blefar sua congregação inculta, mas estava bem menos seguro quanto à capacidade de ludibriar o bispo. Foi então dar as boas-vindas ao visitante inesperado
depois do culto, achou na mesa da sala pastoral um recado que o bispo rabiscara rapidamente: absolvo você do seu voto. Havia ainda um jovem pastor presbiteriano americano, cujo pecado dominante não era a preguiça, mas a presunção. Muita coincidência. Frequentemente jactava-se em público que o único tempo que precisara para preparar seu sermão de domingo eram os poucos momentos necessários para andar até a igreja, a casa vizinha. Talvez você possa imaginar o que os presbíteros fizeram. Compraram para a igreja uma casa pastoral a 8 quilômetros de distância. Ainda não terminei minha pequena parábola ecumênica. Também havia um pregador batista que não tinha pecados evidentes como o colega anglicano e do presbiteriano. Seu problema, se podemos chamá-lo assim, era a super espiritualidade. Tampouco preparava seus sermões, mas isso não tinha ligação com a preguiça ou orgulho. Pelo contrário, devia-se à piedade genuína. Assim como seu irmão anglicano confiava no Espírito Santo, mas diferentemente do colega, apelava às Escrituras para apoiá-lo, em vez de apoiar-se ao voto feito por ele mesmo. Vocês não leram as palavras de Jesus em Mateus 10, 19 e 20? Perguntava aos amigos em tom de surpresa genuína, quando se aventuravam a corrigi-lo. Não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer, mandou Jesus, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O que esse irmão ingênuo deixou de fazer foi ler as palavras do Senhor em seu contexto. Na realidade, o texto começa assim: mas quando os prenderem, e se refere não à igreja, mas ao tribunal, por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, disse Jesus. Dava a entender que em semelhante situação talvez não tivéssemos a oportunidade de preparar a defesa. Então o Espírito Santo nos dará as palavras exatas para falarmos. A promessa de Jesus tem trazido grande consolo aos presos que não têm advogado de defesa. Ela não oferece consolo para pregadores demasiadamente preguiçosos, orgulhosos ou piedosos em relação à preparação das sermões. Irmãos, dá trabalho se organizar e preparar um sermão. Não é só ler a Bíblia e orar, o que já seria muito. É organizar as ideias de maneira clara, relevante, precisa, que poderão ser passadas numa quantidade de tempo exata, de acordo com a tradição de cada igreja, de maneira relevante, de maneira que não sejam dadas indiretas do púlpito, mas o povo entenda a voz de Deus por meio do pregador. E nós que pregamos também temos problemas, também temos dor de barriga, também brigamos com a esposa, também xingamos o motoqueiro que nos fecha no trânsito. Recife é o que mais tem. Um infeliz desse bateu na minha esposa no carro, né? Minha esposa estava parada no semáforo. O cara juntou atrás dela. Graças a Deus não bateu nela. Graças a Deus eu não estava presente. Eu não sei qual seria a minha reação. Já bateram algumas vezes em mim, então nela também. A gente nunca bateu em ninguém, mas a gente passa por isso. A gente é gente como qualquer pessoa. Nós não recebemos uma capacidade divina para fazer como os pregadores dizem, deixar os problemas lá fora e vir para cá. Não. Aliás, mesmo que fosse possível, não seria são. O ideal é a gente trazer nossos problemas e com eles também adorar a Deus, dar graças a Deus por eles também, colocar eles diante do Senhor. Tem essa história de vamos deixar de lado nossos problemas e vamos louvar a Deus? Não é verdade, isso não é possível. E mesmo que fosse possível, não seria bom. Nós devemos lançar nossas ansiedades sobre Jesus e não deixar lá fora para no final do culto pegá-las novamente. Então a gente que prega, nem sempre a gente está bom para pregar não.
A gente é gente como qualquer pessoa. E pregar é extremamente estressante. Falar em público é estressante. Todos vocês estão me julgando agora, no bom sentido. E estão corretos, não estou dizendo que está errado, não. Vocês estão analisando. E fazem certo. Vejam como é estressante. Qual é o profissional que chama o público e diz: ei, vem cá ver o meu trabalho? Só professores e pastores. Tá bom? Então tenham misericórdia conosco, orem por nós, para que todos vejam o nosso progresso e todos sejam beneficiados. Precisamos das orações dos irmãos. Orem. Quantas vezes vocês já criticaram os pastores? Muitas, né? O pastor Josué também, né? Muitas também. Falando sério, sem besteira. Agora, vocês oram com a mesma intensidade com a qual reclamam? Eu também critico, faz parte. Mas uma pergunta que cabe para mim também: será que eu tenho orado na mesma frequência? Senhor, concede misericórdia ao teu filho, dá capacidade. O Anigrude comenta: portanto, em contraste com a atividade de algumas pessoas atualmente, trabalho produtivo não é mau e nem indesejável em si mesmo, ou algo que deve ser evitado. Trabalho produtivo não deve ser visto como algo mau, mas como coisa boa. Na verdade, a Bíblia não encara positivamente a ideia de se aposentar antecipadamente e deixar de trabalhar. Ao contrário, o trabalho em si é também fundamentalmente bom e dado por Deus, pois foi algo que o Senhor ordenou a Adão e Eva antes que houvesse pecado no mundo. Embora o trabalho desde a queda tenha aspectos de futilidade, não é moralmente neutro, mas fundamentalmente bom e agradável. Howard Hendricks, também mencionei ele ontem, diz: nunca me esqueço de uma ocasião em que fui encarregado de proferir 34 palestras num período de 8 dias. Às vezes isso acontece comigo também. Acho que estava perdendo o juízo quando aceitei. Eu quase perdi quando aceitei também, algumas vezes. Assim que a conferência terminou, peguei um avião de Chicago para Los Angeles. Ao entrar no avião, caminhei para o fundo, fui para a última poltrona no cantinho e orei: Senhor, estou muito cansado, por favor, não deixe ninguém sentar ao meu lado, não tenho ânimo para conversar com mais ninguém. Em seguida ele disse: um cara sentou do lado dele, eu só puxar assunto, e foi conversando a viagem toda. No caminho esse cara se converteu. Às vezes Deus esgota nossas forças mesmo. Por isso é tão importante o descanso, sobre o qual eu falarei numa outra ocasião. Mas o descanso é mandamento. Uma das perguntas que eu faço aos pastores, quando os vejo lamentar, não vou nem olhar para cá: qual é o seu dia de folga? E aí eu escuto um monte de reclamação. Eu disse: mas qual é o mesmo seu dia de folga? E aí eu escuto mais um monte de reclamação. Eu disse: cada um dará conta de si a Deus. Sua família anda bem? Eu não abro mão do meu descanso. Léo sabe. Rapaz, não abro mão da minha família. Não abro mão mesmo. E todos os meus alunos sabem. Então, eu estava dizendo para Léo hoje cedo: eu estou na família da minha esposa há quase 16 anos. Agora em julho vai fazer 16 anos. Tem namoro, noivado e casamento. Meu sogro, que trabalhou na construção civil até se aposentar, ele era chefe dos peões, ele era apontador. Ele tem um negócio de dizer o seguinte: ele é preguiçoso sobre mim, ele é preguiçoso, mas pelo menos é inteligente. Porque a filha dele sai de casa para trabalhar e eu trabalho a maior parte do tempo em casa. E aí, um dia desse até minha esposa, a filha dele, me mandou uma piada e tal. A minha esposa, ela pode mandar o que quiser, para mim, no Instagram, sobre como eu trabalho em casa, E eu disse: não, eu não sou home office, eu sou escritor. Ela,
Isso aconteceu com meu sogro até 17 de setembro de 2022. Quando eu me mudei para Recife, dia 16, minha sogra foi com minha esposa até o dia 1º de outubro, na eleição, um dia antes do primeiro turno da eleição para presidente. E eu passei 14 dias com meu sogro em João Pessoa. Quando ele viu como era a minha rotina, nunca mais ele disse que eu era preguiçoso. Depois disso, inclusive, ele não me chama mais de Bruno, me chama de Brunão. Nunca mais. Eu nunca pedi para ele deixar de dizer que eu sou preguiçoso, nunca. Eu estou nem aí. Eu passei 14 dias com ele, trabalhando praticamente os 3 turnos, vindo dar aula aqui em Mamanguape, na época eu estava dando aula em Mamanguape, um monte de Cabedelo, um monte de lugar, pregando, escrevendo, enfim, fazendo tudo que eu faço. Passei 14 dias lá para concluir meus compromissos, depois eu fui para casa e fiquei em Recife. Nunca mais ele me chamou de preguiçoso. Jamais um aluno meu imaginou isso de mim. Meus alunos sabem quanto eu leio, quanto eu trabalho, tá? Então, deve ser exercido com trabalho, mas também com descanso. O descanso é necessário, irmãos, com dedicação. Howard Hendricks também diz: certa vez perguntei a outro aluno que parecia estar prestes a ter uma estafa: por que você não fuma de vez em quando? Ele me olhou com expressão de espanto e respondeu: mas professor, meu corpo é templo do Espírito Santo, não posso destruí-lo com nicotina. Então por que eu está destruído com excesso de trabalho? Acha que é justificável acabar suas forças físicas e perder a saúde dessa maneira? É assim que se honra a Deus? O cristianismo moderno tende a colocar no pedestal os líderes que se matam de trabalhar, não sei porquê. Parece que a autodestruição e o martírio os tornam dignos de uma medalha. Então, de vez em quando, eu digo para o meu pastor: eu sou professor da escola bíblica, que funciona lá na igreja das 4 da tarde, das 4 às 5h30, no domingo, e o culto é das 6 às 8. Então, às vezes eu digo: pastor, eu não vou, hoje mesmo eu não vou para a igreja. Eu levantei ontem, 8 da manhã, só deitei 10h30 da noite. Aí eu fui ligar para minha esposa. Fui dormir de 1 da manhã, levantei 6, estou bem, mas depois daqui vou dirigir quase 3 horas para chegar em casa. E de 11 da noite vou buscar minha esposa no aeroporto. Amanhã só trabalho à noite, não tenho hora para acordar. E aí eu digo: pastor, não virei domingo. Eu saí de alguns grupos da igreja, do WhatsApp da igreja, que tem funções, reuniões que eu nunca posso participar, porque eu estou dando aula à noite, enquanto os irmãos estão podendo se reunir. Eu disse: pastor, eu não posso abrir mão da minha família, e eu não posso trabalhar nisso aí na igreja. Coloque outra pessoa no meu lugar. E aí conversei com ele. Quando eu terminei de dizer isso para ele, sabe o que ele disse? Meu pastor tem 64 anos. Ele disse: eu deveria ter feito isso quando era jovem. Pois é, eu venho fazendo isso. E meu casamento é uma bênção. Não tenho do que me queixar, nem do que me arrepender. E não abro mão disso. E eu não estou nem aí para o que o povo fala de mim em relação a isso. Fale. Descansar não é pecado, mas falar de mim é pecado. O errado não sou eu. As vocações, eu já estou quase concluindo, irmãos, tá? As vocações devem ser com transparência. Com base em Tito, capítulo 2, do verso 1 ao 8, poderia ter ido até o 10 aí, tá? Tito deve se relacionar com 4 grupos na igreja. Eu não coloquei aí os servos. Até o verso 10 ele fala sobre os servos. Tito deve se relacionar diretamente com os homens jovens, com os homens velhos e com as mulheres velhas. Ele não deveria se relacionar diretamente com as mulheres jovens. Quem deveria ensinar mais diretamente as mulheres jovens? As mulheres mais velhas. Então, a pastorada não tem seguido isso aqui, e por conta de não seguirem isso, caem em muitas tentações. Mulheres jovens
são uma constante fonte de tentação sexual. Mulher é bonita. Deus não fez nada mais bonito que a mulher. O corpo da mulher é o que existe mais bonito na criação. Uma mulher é mais bonita do que o mar, do que as montanhas, do que qualquer animal. Por isso a gente casa com a mulher. Vou dizer tudo não. Porque a gente quer o corpo dela. Então, aconselhamento para a mulher, eu não dou. Eu converso, com muitas alunas inclusive. Dou cheiro em algumas, naquelas que minha esposa conhece, naquelas que eu sei que não vai dar problema. Respondo mensagem de WhatsApp tarde da noite, nem de homem. Respondo no outro dia, porque se for problema vai atrapalhar meu sono. Eu penso, vou resolver hoje, a não ser que eu esteja conversando com alguém, entendeu? A não ser, não, é um chefe meu, é um amigo de infância, é Léo, é alguma pessoa mais chegada, o que será? De mulher, só no outro dia, quando eu estiver respondendo as demais mensagens. A não ser, há exceções, entendeu? O que Paulo quis falar para Tito aqui, não é que ele não podia falar com nenhuma mulher, não é isso, irmãos. A Timóteo, Paulo explicou que Timóteo tinha que se relacionar com as mulheres como ele se relacionava com as irmãs, com todo respeito. Então isso aqui deve ser feito com transparência. No seminário lá na Juveca eu tive um problema com 2 alunas. Toda vez que elas iam lá, eu trabalhava na coordenação, toda vez que elas iam lá para eu atendê-las, elas saíam fazendo queixa de mim a um dos diretores. Esse diretor aconselhava cada uma delas. Passava de 2 horas e meia a 3 horas conversando com ela no gabinete fechado. Eu nunca dei liberdade. Eu atendia elas como atendia qualquer outra mulher, com respeito, mas sem nenhuma intimidade. Elas queriam um atendimento exclusivo, até o dia que um dos diretores veio me repreender. E eu disse, o senhor já parou para pensar que de quase mais de 200 alunos aqui, só essas 2 irmãs fazem queixa de mim? Uma foi casada durante 6 meses e o marido a abandonou, estava carente. A outra estava quase se divorciando do marido, carente também. Eu mais jovem na época, sempre arrumado, bem arrumadinho, mais do que eu estou hoje, cheiroso, ocupando um cargo de liderança. Há importância nisso. Elas queriam uma intimidade que eu não lhes dei. Por isso elas iam lá falar de mal de mim. Eu nunca atendi nenhuma delas mal. Eu disse ao diretor, elas querem uma atenção extra de minha parte, não terão. Aí ele entendeu o problema, nunca mais me cobrou sobre o assunto. Faça isso, você vai evitar problemas na sua vida. Ministérios eclesiásticos e para-eclesiásticos. O que nós podemos fazer? Como exercer nossas vocações para a glória de Deus? Pregação, você prega? Pregue melhor. Ensine melhor. Canta, aprenda a ler partitura. Toque melhor para a glória de Deus. Você pode interceder. Crie um ministério de intercessão. Você faz recepção na igreja, é hospitaleiro, as pessoas você é uma pessoa carismática, as pessoas gostam de estar perto de você, receba bem as pessoas na igreja. Trabalha na sonoplastia, que é um ministério árduo na igreja, né? Ninguém elogia o sonoplástico, só fala mal, né? Esse microfone está prestando, não, está falhando aqui. Eu nunca vi alguém dizer, puxa, que sonoplastia maravilhosa. Eu nunca vi. O daqui é bom, graças a Deus. Mídias digitais, sirva a Deus. Evangelismo, faça isso. Você sabe discipular como ninguém. Está havendo um discipulado lá na minha igreja, nas sextas-feiras à noite, com os homens. E aí o pastor disse, o nome do irmão é Amintas. Eu disse, existe outro Amintas no mundo? Ele disse, existe, o filho dele, Amintas filho. Eu não o conheço. Nas sextas-feiras à noite eu estou ocupado, eu estou dando aula. Eu disse, pastor, eu não vou participar. Eu disse, não, tudo bem. E aí ele disse,
O pastor disse: o irmão Amintas nasceu para discipular as pessoas. Esse discipulado eu já ministrei algumas vezes, já fiz também, estou fazendo de novo e estou sendo abençoado de novo. Meu pastor tem 4 carreiras universitárias, 2 mestrados e um doutorado. Está fazendo discipulado. Lembram? Postura de aluno a vida toda. Meu pastor é bilíngue, ele é costarriquenho, fala português, estou tentando aprender espanhol com ele. Ele lê mais rápido que a minha esposa, que é a pessoa que eu conheço que lê mais rápido. Ele é extremamente rápido, mas está lá, ouvindo as aulas do irmão no discipulado, sem nenhuma arrogância e aprendendo. É o diaconato? Você foi chamado para servir? Sirva. Você foi chamado para pastorear? Eber estava me dizendo que quer plantar algumas igrejas aqui, procure ele. Plantação de igrejas, interpretação de Libras, aqui não tem. Por que não tem? Com certeza as testemunhas de Jeová, tem testemunha de Jeová aqui? Tem surdos lá. No site das testemunhas de Jeová, jw.org, tem linguagem acessível para surdos em todos os idiomas. Por que não tem surdo aqui? Porque vocês não foram atrás. Aprendam Libras. Eu sei um pouquinho de Libras. Toda vez que eu vou no mercado, tem alguém, geralmente são nos supermercados, que tem algum surdo lá, eu falo com ele ou com ela, converso um pouquinho. Aí um dia minha esposa, que eu falo com todo mundo, né? Minha esposa disse: por que tu fala toda vez, hein? Se for homem, se for mulher, tu conversa, às vezes a gente está até apressado. Eu disse: filha, imagina, eu convivi com surdos 12 anos na igreja. Eu disse: filha, imagina o seguinte, você vai para um país, você mora a vida toda, ninguém fala a tua língua. Você não gostaria de ter alguém que falasse a tua língua? Nunca mais ela me questionou. Tesouraria. Tesoureiro não é o que corta, tá? É o que guarda do tesouro, tá? Não tem a ver com tesoura, mas com tesouro. Organização de retiros espirituais. Tem gente que é fera nisso. Logística, faz tudo, recepciona, dorme pouco, faz com alegria, né? Que bênção. Como podemos nos engajar nos ministérios? Primeiro, identificando o nosso próprio ministério, porque muita gente não sabe para onde ir. Essa foi uma das principais razões para eu escrever esse livro: vocação, formação e profissão. Eu fui dar aula numa igreja, e aí, na hora do almoço, eu estava conversando com o pastor. Ele estava pastoreando 3 igrejas em 3 cidades, e era mais ou menos no mês de abril, maio. Ele disse: em dezembro eu estava chegando em casa e minha esposa estava prestes a cometer suicídio. Eu perguntei: qual o seu dia de folga? Foi a primeira pergunta. E saí fazendo as perguntas, que tem todas no livro. E as últimas foram: ele tem um casal de adolescentes, filhos. E eu disse: espera ver seus filhos crescerem. Ele levantou a cabeça. Acha que do jeito que vai vivendo vai conseguir ver seus filhos crescerem? Ele falou: não. Então agora é contigo, vai. Tu já sabe o que deve fazer. Dei algumas dicas a ele. Esse material estava para terminar. Eu disse: eu tenho que terminar, porque não só novos convertidos precisam. Pode ser útil esse trabalho para novos convertidos, mas também para pastores que estão perdidos no ministério. Segundo lugar, sabemos que Deus nos cobrará apenas sobre o que Ele nos colocou e o capacitou para fazer. A gente pode se engajar melhor. Terceiro lugar, contribuindo financeiramente. São algumas das maneiras com as quais podemos nos engajar. Cara, como esses ministérios podem ser úteis à igreja e à sociedade? Tire o cristianismo do mundo, o protestantismo e o catolicismo. Você vai ver o que sobra. Ao longo dos séculos, os cristãos fundaram orfanatos, escolas, igrejas, asilos, seminários teológicos, escolas bíblicas. Aliás, a escola bíblica começou não para ensinar necessariamente a Bíblia. Vocês conhecem a história, né? Associações de profissionais cristãos, departamentos jurídicos de órgãos cristãos, missões enviadoras de missionários para o mundo. Adoniran Judson, William Carey, o pai de missões modernas do século XIX, todos fundaram missões, projetos evangelísticos de férias. Quando eu cheguei ontem, a Eber disse: minha filha mais velha está no AEBF. Acampamentos de férias,
ministérios de restauração pastoral. Vocês não têm ideia das histórias que eu conheço, de como casais, pastores, pastoras chegam nesses retiros. Eu conheço um pastor que fez o casamento do filho com uma mulher 2 vezes. O filho casou, divorciou. Ele tratou o filho, pastor Bill Bachelor, que trabalha em Anápolis, Goiás. Ele se aposentou recentemente. Trabalha lá no Oasis, um ministério que tem em Goiás e em Fortaleza. Em Anápolis. Em Natal é o Limiar. O Limiar eu conheço alguns dos líderes. É um ministério menor, mas faz a mesma coisa, eu recomendo também. Depois ele casou o filho de novo com a mesma esposa. Conseguiram restaurar, para a glória de Deus, o casamento. Concluindo, irmãos, há inúmeras maneiras de exercer nosso chamado amplo para a glória de Deus, de modo que consigamos nos sustentar financeiramente, ser úteis a Deus e ao próximo, e nos realizar naquilo que estamos fazendo. Deus nos chamou para termos, não nos chamou para termos apenas momentos felizes de vez em quando no trabalho, mesmo em trabalhos difíceis e que pagam pouco. Pelo menos a gente se diverte, né? Devemos enxergar a mão de Deus como Paulo enxergou enquanto estava preso. Além disso, podemos muito bem buscar servir a Deus num lugar melhor. Não tem nada de mal nisso. José não começou a vida governando o Egito, mas informando seu pai acerca de seus irmãos, era fiscal do pai. Jesus não começou seu ministério público cedo. Antes disso, trabalhou por 18 anos como carpinteiro. Paulo fazia tendas e não reclamava. Ele não fazia tendas como um trampolim para pregar o Evangelho. Não, ele fazia tendas porque era sua vocação. Ele realmente era vocacionado a fazer isso. Se quisermos um lugar melhor, devemos correr atrás. Corra agora, para você colher amanhã. 1 Coríntios 7:21, sobre uma situação pior do que a nossa, seja ela qual for, diz: foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. O país rico, o país de oportunidades que é o Brasil. Empreenda, faça o que você pensa fazer, aprenda o que você sonha em aprender, viaje para onde você sonha em viajar, dê à sua família o que você sonha em ter. Estude não somente para ganhar dinheiro, mas para o seu próprio enriquecimento pessoal, seu crescimento. Sirva para a glória de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.